Nós estamos uma série Conduzidos pela Providência, conduzidos pelo Deus da Providência. Gênesis 37, no domingo passado nós olhamos para os dos versos 12 a 17, hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 18. Gênesis capítulo 37, a partir do verso de número 18, eu convido a todos para que acompanhem com muita atenção, porque, sabe, queridos, esta não é simplesmente a história de José. Às vezes a gente olha para esses capítulos, dos capítulos 37 a 50 de Gênesis, a última parte, né? A última divisão do livro de Gênesis, e achamos, esta é a história de José, esta é a história da família de Jacó, esta é a história do início das 12 tribos de Israel. Não, é mais do que isso. Esta é a nossa história. Porque essa é a história de como Deus preservou o seu povo e como Deus preparou um povo para adorá-lo. Esta é a nossa história. Então, não deixe de acompanhar com atenção. Diz assim, Gênesis 37, a partir do verso 18. De longe, eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós, ó Deus, agora pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento da exposição da Tua Palavra e que todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão, que todos, ó Deus, todos nós possamos ter a atenção devida e que o Senhor fale ao coração de todos nós através da Tua preciosa Palavra. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus é que nós oramos gratos. Amém. Queridos irmãos, o povo de Deus não é um povo que tem uma vida perfeita, não é verdade?
Ao longo da história, o povo de Deus tem sofrido. Quantas perseguições o povo de Deus tem sofrido? Exatamente hoje, há muitos do povo de Deus que, em diversas partes do mundo, estão sendo perseguidos. Gente que se reúne, os irmãos já devem ter ouvido esse relato, irmãos nossos na Coreia do Norte que se reúnem, estão presos por causa da fé em Cristo, da fé que nós cantamos ainda há pouco que temos em Cristo, estão presos e o único lugar que eles têm, onde os soldados não entram, onde os guardas não entram, de tão sujo e tão terrível que é, são os banheiros da cadeia. E eles se reúnem para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui, confortáveis, ar-condicionado, banco confortável. Eles estão se reunindo para adorar ao Senhor em banheiros. Outros escondidos em casas porque não podem adorar ao Senhor publicamente. Quanta gente perseguida, quanta gente sofrendo, e então nós nos perguntamos, onde Deus está em tudo isso? Quando você passa por um momento de sofrimento, isso passa pela sua cabeça? Será que Deus se esqueceu? Como o salmista, no Salmo 44, nós lemos o salmista questionando isso, né? Onde está Deus, né? Diante de perseguição, de genocídio, de assassinato, tortura, roubo, isso levanta questões. Onde está Deus? Por que você não nos protege? Quantas pessoas questionando isso? Ou por que eu tenho que passar por isso? Eu não estou entendendo as circunstâncias. E de fato, irmãos, por vezes nós não entendemos mesmo as circunstâncias. Onde Deus está? Será que Deus sabe o que está fazendo? Bem, queridos, a resposta é sim, Deus sabe o que está fazendo. Deus tem controle sobre todos os detalhes da história. Deus conduz cada detalhe da nossa vida, e nem mesmo o mal que nos sobrevém, ou mesmo que venhamos a praticar, isso fugiu do controle do Senhor, nem mesmo o mal. Deus usa todas as circunstâncias para cumprir o seu propósito, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Deus, queridos, conduz a história, e é isso que nós estamos aprendendo e vamos ver também no texto que acabamos de ler. Deus conduz todas as coisas para a glória dele e para o cumprimento do seu propósito, que além da sua glória, o bem do seu povo, a preservação e a salvação do seu povo. É isso que nós veremos aqui em 3 partes. A primeira parte, queridos, nós aprenderemos que Deus conduz a história, Deus conduz os eventos em detalhes. Nada é acaso, nada é acaso. Nós temos olhado, meus irmãos, para este texto da palavra do Senhor, ao longo desses últimos domingos, e percebam o verso 18, diz: de longe eles o viram a José, os seus irmãos o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, venham, pois agora vamos matá-lo, e jogar o corpo numa dessas cisternas, diremos que um animal selvagem o devorou, vejamos em que vão dar os sonhos dele, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Nós temos olhado para esse texto já há alguns domingos, e na primeira mensagem nós vimos sobre como estava a família de Jacó, ou Israel, o nome pactual que Deus deu a ele. Jacó, que não tinha sido um bom filho, não tinha agido de forma correta durante muito tempo da sua vida, havia procurado levar vantagem sobre tantas pessoas, sobre o próprio irmão, sobre o próprio pai, enganou o próprio pai. Estão lembrados, crianças, da história de Jacó, que nós relembramos na primeira mensagem? Jacó, que não foi um bom filho, não estava sendo um bom pai. Nós vimos na primeira mensagem que Jacó estava agindo errado. Jacó estava fazendo diferenciação entre os filhos. Jacó amava mais a José do que os demais filhos. Jacó, ele havia feito uma roupa especial para José. Bom, primeiro ele mandava José ir lá junto com seus irmãos, né, com os irmãos de José, para ver como eles estavam e para trazer notícias e contar se estavam fazendo coisas erradas. E José, inexperiente que era, ia lá, ia contar para o pai, e contava tudo, e isso, é claro, deixava os irmãos muito bravos. Crianças,
Já passaram por isso, né? Quando o irmãozinho vai lá e conta o que você fez de errado, vocês não gostam muito, né? E fato é que Jacó, para piorar as coisas, fez uma roupa, uma túnica talar. Há uma tradução que fala que era uma túnica multicolorida, não sabemos se de fato era assim, mas com certeza era uma roupa que se destacava, como uma roupa de um rei. E é claro, isso não deixou os irmãos de José nada felizes. José andava com aquela roupa diferenciada. E mais, para piorar as coisas, Deus deu 2 sonhos a José. Estão lembrados também dos sonhos de José? Sonhos em que os feixes dos demais, dos seus irmãos, se curvavam diante do feixe dele. Ou seja, a ideia de que os seus irmãos se curvariam um dia diante dele. E os irmãos dizem, de jeito nenhum, nós nos curvaremos um dia diante deste nosso irmão. E depois um sonho do sol e as estrelas se curvando diante dele. E nem mesmo os pais entenderam isso, disseram, não, isso não vai acontecer. Tudo isso gerou muitos ciúmes, muito ódio naquela casa, naquela família, a ponto dos irmãos de José não desejarem a paz para ele, a ponto dos irmãos de José passarem a odiá-lo. Bem, nós vimos domingo passado, os irmãos de José vão para longe, vão para Siquém, apacentar lá os rebanhos do seu pai, estão 80 quilômetros longe, o pai diz assim, Jacó, Israel diz assim para José, vai lá, vai ver como é que eles estão, como estão as coisas, o lugar não era um lugar muito seguro para a família de Jacó, quanta coisa já havia acontecido ali, quanta coisa, Simeão e Levi que o digam, né? O massacre que eles causaram ali, tempos atrás. Mas vai lá José, obediente ao pai, vai em busca dos irmãos. Chegando lá, como nós vimos na semana passada, os irmãos não estão em Siquém. Mas um estranho, um homem de que não sabemos nada, ele encontra José, e percebam, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, como Deus em sua providência, o Deus soberano, dirige todas as coisas para a glória dele e para alcançar os seus propósitos, a saber o bem do seu povo. José está errante pelos campos, sem saber para onde vai, sem saber onde estão seus irmãos, e ele é encontrado por um homem misterioso, um homem que pergunta para ele, o que você está procurando? E ele diz assim, eu estou procurando meus irmãos. Você tem ideia de onde eles estejam? E se já é muita coincidência, como se diz por aí, um homem encontrar José, quanto mais ele dizer, sim, é claro que eu sei. Eu ouvi quando eles disseram, nós vamos para Dotã. Irmãos, isso não é coincidência. É o Deus da aliança, o Deus da providência, dirigindo em cada detalhe as coisas, para alcançar o seu propósito maior, que é um propósito abençoador para o seu povo e que glorifica a Ele. E então ele diz, eles foram para Dotã. E Deus, capacitando José com fidelidade, com obediência, faz com que José, ao invés de voltar para casa, vá para Dotã, mais 20 e tantos quilômetros, quase 30 quilômetros ainda ao norte, em busca dos seus irmãos. E o que acontece quando José chega lá? Acontece o que nós acabamos de ler. Os irmãos o veem de longe. Quem sabe por causa da sua túnica talar. Quem sabe por causa daquela roupa extravagante. E então eles dizem, lá vem o sonhador. Eles que o odiavam. E olha, foi arriscado ou não foi o pai mandar o filho, que os irmãos odiavam, ir atrás daqueles irmãos dele, num lugar distante, gente que o odiava. É claro que foi uma atitude, humanamente falando, inconsequente de Jacó, mas nos planos de Deus, mas isso estava nos planos de Deus. Queridos, pensem, crianças, tenham em mente o seguinte, José precisava ir, para onde José precisava ir, vocês lembram? Onde que ele tinha que ir parar? No Egito, porque Deus tinha um plano maravilhoso para ele no Egito, para o seu povo no Egito. E então é por isso que José vai até Dotã. E quando os irmãos o veem, diz assim, lá vem o sonhador, o grande sonhador. Aí no verso 20, eles têm uma ideia que a gente diz assim, que ideia terrível, e de fato uma ideia terrível. Uma ideia que mostra o caráter daquela gente. E veja, nós estamos falando daqueles dos quais surgiram as tribos de Israel. Ele diz assim, venham pois agora, vamos matá-lo.
e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Eles ainda estavam na cabeça deles os sonhos de José. O sonho de que os feixes deles iriam se curvar diante de José. Os sonhos de que o sol, a lua, as estrelas iriam se curvar. Eles dizem assim, ele tem esse sonho? A gente mata ele, joga o corpo na cisterna, a gente vai acabar com os sonhos dele. Ou ele acha que nós vamos nos curvar diante dele? Queridos irmãos, os seres humanos não têm poder para mudar os propósitos de Deus. Porque o sonho de José não era o sonho de José. O sonho foi o sonho que Deus deu. E o sonho era tinha a ver mais do que José. Não era uma questão de que um dia simplesmente os seus irmãos e os seus pais ou seu pai iriam se prostrar diante dele. Não, era mais do que isso. Eram sonhos que mostravam como Deus iria preservar o seu povo tempos depois, nos dias de grande fome. Era um sonho que Deus já estava, através daquele sonho, dando a profecia de que um dia José seria um instrumento de salvação para o seu povo. Seria um instrumento que Deus usaria para salvar o seu povo, para preservar o seu povo, o povo da aliança. Agora eu pergunto, quais as chances de qualquer pessoa, ou mesmo o diabo, de impedirem os propósitos santos e eternos de Deus, de guardar um povo para si, de preservar um povo para si, de salvar um povo para si? Sabe qual é a resposta? Nenhum. Ninguém neste mundo tem poder para mudar os propósitos eternos, salvadores, redentores do nosso Deus. E isso deveria encher o seu coração de alegria. É por isso que Paulo em Romanos 8 diz assim, porque nem morte nem vida, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura, nem principado, nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque se no propósito eterno de Deus, Deus resolveu nos salvar, para a glória dele, nada, nem mesmo as nossas atitudes, poderão mudar isso. O que não significa, irmãos, que isso tire a nossa responsabilidade. Domingo passado, nós, ao olharmos para a forma como Deus preservou a vida de José, fazendo dele diferente do seu pai, diferente dos seus irmãos, sendo firme em obediência, na verdade, e também firme, na sua fidelidade, nós vimos, irmãos, como Deus usa a nossa obediência para cumprir os seus propósitos. E você deve sim ser diligente em ser obediente, porque Deus, através das nossas vidas, da nossa obediência, Ele vai cumprir os seus propósitos. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a desobediência das pessoas não irá mudar os propósitos do Senhor. E que Deus, Ele vai guiando, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas agora nós vemos como Deus vai guiando providencialmente todos os detalhes. Percebam comigo. Lá vem o grande sonhador, dizem eles. Vamos ver em que vão dar os sonhos dele. Aí Rúben, o mais velho, o que já havia aprontado com o pai, feito que não deveria com a mulher do seu pai. Rúben, ele então ouvindo isso, percebam a expressão que aparece, que Moisés registra aqui no verso 21. Rúben ouvindo isso, livrou das mãos deles. Rúben. Percebam, irmãos, Deus usando a vida daquele filho de Jacó, daquele filho de Israel, que de longe não era perfeito. Mas Deus usou a vida de Rúben para livrar José das mãos dos demais irmãos. Rúben, através do agir do Senhor no coração dele, ouvindo aquele plano que os irmãos tinham de matar a José, diz as seguintes palavras: não lhe tiremos a vida. E sabe por quê, meus irmãos, Rúben diz essas palavras? Porque não era propósito de Deus que José morresse, porque o propósito de Deus era que José fosse até o Egito, porque o propósito de Deus era colocar José como o segundo maior do Egito, porque o propósito de Deus era usar José como instrumento de preservação do seu povo. Como isso aconteceria se os planos dos irmãos de José chegassem a cabo, fossem cumpridos? Daí Deus usar a vida de Rúben para dizer assim: não derramem o sangue. Aí Rúben
dá a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos jogar aquele rapaz naquela cisterna que está no deserto. A gente joga ele lá, a gente não tira a vida dele, porque Rúben tinha em mente o seguinte: depois dos irmãos acalmarem, o texto diz que Rúben iria fazer o quê? Levar José de novo para o pai. Alguns especulam: Rúben está querendo fazer isso para limpar a barra com o pai. Ele havia aprontado com o pai. Levar José de volta ao pai ia resolver. Não sabemos se era essa a intenção de Rúben. Não, Rúben estava fazendo isso porque ele sentia o peso de ser o irmão mais velho. Sentia a responsabilidade de guardar a vida dos seus irmãos, inclusive de José, o sonhador, a quem ele também odiava. Não importa. Uma coisa é certa: Rúben faz isso, movido pela mão invisível do Senhor. Alguns teólogos usam essa expressão, a mão invisível de Deus. Foi Deus, queridos, que usou a vida daquele filho de Jacó, do mais velho, que não era perfeito, para que José não fosse morto, para que os propósitos eternos do Senhor se cumprissem. E então, Rúben dá essa ideia, e diz o texto no verso 23, aliás, ainda o verso de número 22, né? Não derramem o sangue. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Aí vem o verso 23. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Aqui a tradução alivia um pouco a ideia. Esse despiram na túnica, eles arrancaram a roupa de José, com violência. Arrancaram a roupa de José com violência. E aí diz o verso 24, e o jogaram na cisterna. E o que diz o final do verso 24? A cisterna estava vazia. Sabe, criança, cisterna era um poço que era usado para colocar água. Eles não tinham, como a gente tem hoje nas nossas casas, caixa d'água. Eles não tinham água encanada como nós temos hoje. Eles tinham cisternas, eles cavavam cisternas, eles preparavam cisternas e eles enchiam de água. Mas providencialmente, aquela cisterna onde José é lançado, é jogado, não havia água. Porque se houvesse, o que haveria acontecido com José? Ele teria morrido afogado. Percebam, queridos, o Deus da providência, o Deus soberano, dirigindo cada detalhe dos acontecimentos, para cumprir o seu propósito maior, que é de preservar um povo e de preparar um povo para adorá-lo. Aí o texto continua. Verso de número 25, depois sentaram-se para comer. Olha, a gente fica pensando, como é possível, né? Eles jogam o irmão deles lá no poço, lá na cisterna, e vão comer. Eles deviam ter uns sanduíches lá de pão sírio com hummus. O lanche deles, estão comendo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus estava agindo, não percam isso de vista, Deus nunca deixou de agir. E na sua vida, pense isso, mesmo com a indiferença do mundo, das pessoas, Deus continua agindo. E então nós lemos, irmãos, na continuação do versículo 25, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Aí, Judá tem uma ideia. E pensem o seguinte, é uma caravana que está passando por ali. Já imaginaram, irmãos, se eles tivessem ficado em Siquém e não tivessem ficado em Dotã? Aquela caravana, que seria um instrumento para a preservação da vida de José e o cumprimento dos planos de Deus, teria passado por ali? Aquela caravana de ismaelitas não passaria em Dotã, em Siquém. Passou em Dotã. Percebam, irmãos, que era necessário que os filhos de Jacó saíssem de Siquém e fossem para Dotã, justamente no caminho onde as caravanas passavam, porque era propósito de Deus que isso acontecesse. E então Judá tem um plano, e é curioso saber que foi Judá, que foi um instrumento aqui para a preservação da vida de José, porque anos depois veio aquele da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, para a nossa salvação. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Que era o plano primeiro deles. E bastou Rúben se afastar que eles iam
cumprir mesmo esse plano. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Queridos, não sei se poderemos usar a palavra instinto, mas isto que levou, Judá a dizer isso, essa aparente compaixão de Judá para com seu irmão José, vão dizer, não vamos matar ele não, é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Isso também veio do Senhor. E nós vemos aqui Judá sendo um instrumento para a preservação da vida de José, mais do que isso. Um instrumento para a preservação da vida dele, de toda a família, mais do que isso. Um instrumento para a preservação do povo de Deus, do povo da aliança. E então, eles acham a ideia interessante. Diz o final do verso de número 27, que seus irmãos concordaram. Era uma ideia que fazia sentido. A gente não mata José, a gente não fica com esse peso sobre nós, e a gente ainda vai ganhar, um dinheirinho. Verso 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Aí, só que eles tinham um problema. O que eles vão dizer para o pai? Venderam José, estão com dinheiro no bolso. Aparentemente um plano muito bom. Mas e o pai, que tanto amava aquele irmão deles? Aí 29. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e voltando aos seus irmãos disse, o rapaz não está mais lá. Agora o que vou fazer? Rúben sentia a responsabilidade como filho mais velho de, quando chegasse em casa, o que ele ia dizer para o pai? E ele certamente seria responsabilizado por Jacó. Onde está seu irmão? Por que você, o mais velho, não cuidou dele? Ai, Rúben está sem saber o que fazer. Aí, verso 31. Então, olha a ideia que eles tiveram. Pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado. Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Irmãos queridos, até aqui nós vimos como Deus conduziu em cada detalhe. E o último versículo vai mostrar que Deus continuava conduzindo em cada detalhe. Mas agora nós vemos o seguinte, em segundo lugar, nós aprendemos que não somente Deus conduz todas as coisas nos detalhes para o cumprimento do seu plano, do seu propósito maior, que é a glória dele, o bem do seu povo, a preservação do seu povo, a salvação do seu povo. Mas assim como nós aprendemos domingo passado que Deus usa a nossa obediência, as nossas atitudes corretas para cumprir o seu propósito, como ele usou a obediência de José, Deus também, meus irmãos, usa as más ações, ele usou as más ações dos irmãos de José para colocar em ação o seu plano de fazer de José um governante no Egito, para salvar os povos de Israel da fome, para se multiplicar no Egito e finalmente, anos depois, para retornar a Canaã com muitas posses. Deus usa, ele usou as más ações dos irmãos de José, não foram capazes de impedir o propósito do Senhor. Percebam, queridos, que nessas más ações, eles não matam José por providência de Deus, eles resolvem vender José, a caravana de ismaelitas, isso foi providência de Deus, aquela caravana passar justamente naquele local, naquela hora, não foi coincidência, foi providência. Porque era necessário que José tivesse a sua vida preservada, e era necessário José ir até o Egito, para que Deus cumprisse os seus propósitos abençoadores. Então percebam, irmãos, que toda aquela má ação dos irmãos de José foram utilizadas por Deus, porque Deus não realiza más ações, Deus não realiza o mal. Mas Deus, em sua providência e soberania, que fizeram Paulo dizer aquelas palavras que nós lemos no início do culto, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, que fizeram Paulo dizer quão inescrutáveis são os seus caminhos, insondáveis seus juízos, fez com que Deus usasse o mal, as atitudes más daqueles filhos de Jacó, daqueles filhos de Israel, para cumprir os seus propósitos. Em cada detalhe, meus irmãos, vemos o Deus da providência agindo
para a glória dele e para o bem do seu povo. Mas pensemos, o que passou na cabeça, o que deve ter passado na cabeça de José, quando ele foi lançado naquela cisterna? Eu fico pensando, ele devia estar pensando assim, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Porque José nem havia entendido que aqueles sonhos eram fruto da sua arrogância. Ele apenas contou os sonhos que Deus havia dado. Ele não entendia o porquê do ódio dos seus irmãos. E naquela cisterna ele deve ter pensado tantas coisas, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ele ficou pensando, e talvez se fôssemos nós ali, nós diríamos, por que Deus, depois de tudo que eu fiz de certo, olha o que o Senhor permite na minha vida? Fui obediente ao meu pai, fui a Siquém, não encontrei meus irmãos, vim até Dotã, por obediência ao meu pai. E agora, o Senhor permite que eu seja jogado nessa cisterna, sem comida, sem água? Mas a Bíblia não diz que José pensou isso, mas certamente ele deve ter ficado sem entender. Agora pensem o que passou, pensem na situação de Jacó. Vamos olhar aqui na continuação do texto, verso de número 34. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Eles têm aquela ideia de pegar a túnica de José, eles matam um animal, pegam o sangue e passam na túnica, e têm a ideia de enviar para o pai. E na cabeça deles essa ideia ia dar certinho, porque o pai ia olhar a roupa, ia reconhecer a roupa, ia dizer, é do meu filho, e ia ter alguma conclusão. O filho morreu. E é curioso, meus irmãos, que o enganador Jacó, anos antes, usou da mesma tática para enganar o seu pai. Ele usou uma veste e usou um animal, uma pele de animal, para enganar o seu pai. Percebam os filhos agindo igualzinho o pai. O Jacó, o enganador, sendo enganado pelos seus filhos. E quando ele recebe aquela roupa manchada de sangue, aquela túnica manchada de sangue, e ele reconhece de imediato que era a túnica que ele havia mandado fazer para o seu filho tão amado, ele cai em grande pranto. É interessante, irmãos, triste ao mesmo tempo, nós vemos a atitude, a situação de Jacó sofrendo profundamente pensando que o filho havia morrido, o que mostra que ele fazia diferenciação entre os filhos mesmo, o que confirma porque diz o texto que Jacó rasgou as suas vestes, verso 34, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei à sepultura, para junto do meu filho, e continua a chorar pelo filho. É como se ele dissesse, era só esse filho que importava. Mostra também, irmãos, que Jacó, ele não teve a mesma firmeza de fé que o seu avô, Abraão. Porque anos antes, Deus havia dado um filho a Abraão, Isaque, pai de Jacó. E Deus havia dito para Abraão que faria de Abraão pai de uma numerosa nação, através da vida daquele seu filho, Isaque, não Ismael. E Abraão creu na promessa. E tempos depois Deus apareceu para Abraão e disse assim, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e oferece-o a mim, um sacrifício de holocausto, oferta queimada. E diz a Bíblia que Abraão, resolvido a obedecer ao Senhor, levantou, pegou o menino, pegou as coisas, os servos e foi. E é curioso, irmãos, que o texto diz que Abraão, quando ele chega até um determinado momento, ele diz assim para os seus servos, vocês vão ficar aqui. A partir de agora, a partir daqui, somente eu e Isaque vamos continuar daqui. E depois que tivermos oferecido sacrifício ao Senhor, depois de termos adorado ao Senhor, depois de adorar ao Senhor, nós voltaremos. Abraão não sabia que o sacrifício era o próprio filho? Sabia. Abraão não estava disposto a sacrificar o próprio. Quando ele ouve os sonhos, o segundo sonho de José, a Bíblia diz, Moisés registra que Jacó guardou no coração.
Porque lá no fundo Jacó acreditava que seria através de José que Deus cumpriria a promessa de que dele viriam reis. Mas quando ele recebe aquela túnica manchada de sangue, diferente do seu avô, que continuou crendo na promessa, ele caiu em desespero, como se a promessa de Deus houvesse falhado. Percebem a falta de fé, de confiança de Jacó no Deus da aliança? Percebem a diferença da atitude de Jacó para com a atitude do seu avô Abraão? Era para ele, depois de ele ter ouvido o sonho de José, era para ele ter pego aquela roupa e dito assim: olha, tem alguma coisa errada, não pode ser. Porque eu creio que Deus vai cumprir a promessa. Tem alguma coisa errada. Não, logo ele chega às conclusões, porque não foram os filhos dele que disseram: olha, José foi morto por um animal feroz. Foi ele que chegou até essa conclusão e disse: de fato, é a túnica do meu filho. Ele certamente foi despedaçado por algum animal feroz. Irmãos, em tudo isso nós vemos que Deus não deixou de cumprir os seus propósitos. Não deixou de seguir com o seu plano para atingir o seu propósito, por mais doloroso que aquilo foi. Quando nós olhamos para o último versículo, nós lemos o seguinte: enquanto isso, não é interessante que a história não acabou aí? Não é interessante que o sonhador ou os sonhos de José não foram destruídos por seus irmãos? Não é interessante que Jacó estava errado ao concluir que o seu filho, o filho da sua velhice, o filho que ele ouviu sonhos e que ele certamente entendeu que Deus tinha um propósito na vida daquele filho, não estava morto? Olha o que diz o texto: enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. E Moisés faz questão de deixar essa informação: oficial de Faraó, comandante da guarda. Anos depois, um menino sentenciado à morte, uma criança chamada Moisés, seria colocado num cesto, calafetado com betume e colocado num rio. E a filha de Faraó iria encontrar. Vocês acham, irmãos queridos, que isso é coincidência? Vocês acham que Dotã, Caravana, Rubem, Judá, as ideias deles, José tendo sido preservado, vendido, ido parar no Egito, vendido propicial de Faraó, é coincidência? Irmãos, nós vemos a providência de Deus. A terceira e última parte dessa mensagem exatamente é essa: o Deus que guia todas as coisas em detalhes para o seu propósito, o Deus que usa até as más ações das pessoas para cumprir os seus propósitos, é o Deus que cumpre um propósito abençoador da nossa salvação. José indo parar no Egito era o propósito de Deus, para que anos depois ele fosse usado por Deus como instrumento de salvação para a preservação do seu povo. Para a preservação do seu povo. Queridos irmãos, quantas coisas nós vemos nessa história que nos lembram uma outra história. Quantas coisas na vida de José que nos fazem lembrar de uma outra pessoa. José indo em obediência ao pai até seus irmãos, e não foi recebido nada bem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pelo contrário, desejaram matá-lo. Assim como foi com José. Que semelhança, meus irmãos, José, tendo sido rejeitado, tendo sido odiado, sendo ele um instrumento que seria instrumento de salvação, inclusive para os seus irmãos, para a sua própria família, para o seu povo. Assim como Jesus. Que semelhança, meus irmãos, quanta semelhança ao olharmos para a vida de José, que vai até o Egito para ser usado pelo Senhor, como instrumento de salvação. Quanta semelhança com aquele que veio, que deixou a glória e veio até este mundo, para a nossa salvação, e entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e se encontrou com seus discípulos, para a ceia, e para falar o que haveria de acontecer com ele. O texto fala da túnica manchada de sangue. Um pastor, ele conclui o sermão desse texto, dizendo as seguintes palavras:
A história termina com a bela túnica manchada de sangue. Mas a história começa com uma cruz de madeira manchada de sangue, porque Deus, na cruz do Calvário, retira a morte e dá a Jesus Cristo um reinado em que o sangue não mais manchará as cores desse mundo, onde Israel e seus filhos viverão em paz. Onde Israel e seus filhos viverão em paz através do sangue do Cordeiro.